A Elaine Stroder diz o seguinte: bom dia, queridos amigos, um dia maravilhoso para todas as pessoas que estão em busca de novidades e acabam encontrando falsos profetas da moda que escrevem livros falando o que Jesus falou. Vila Carrão, São Paulo, é a Elaine, tá? Dá uma espetada aqui em alguns médios. Nauíta Rosa, bom dia, paz e luz. Alessandra Maria Watanabe, bom dia, diga aí. Ela tem razão. Você sabe quantos livros tem na doutrina espírita, Cláudio? Você tem ideia? Não tenho ideia. Mais de 5.000 títulos. É muita coisa. É muita coisa. Mais de 5.000 títulos, uma média aí de 150 editoras. Isso num trabalho feito pelo Ivan René Franzolin, né, que é da área faz de divulgação. Pesquisas, né? É. Muito Olha o livro. absurdo, 5.000 livros. Imagina a quantidade de livros que feitos por médios que não têm a devida orientação, que não leram o livro dos médios, por exemplo, e de espíritos que também não leram. Então, imagina. Fica uma salada, né? Por isso que é de extrema importância estudar, entende? Que você tendo a base, você pode ler de qualquer coisa. Tá certo? Você tendo a base. Mas a base é Kardec. Nelson Oliveira, obrigado pela explicação, bom dia. Jaqueline Casado, eu assisti a esta palestra sobre por que os médiums falham. É sensacional, digo que é meu amigo e quando eu crescer quero ser assim como você é. Olha aí. Muito bom. Obrigado. Mas eu apanhei muito da vida para chegar aí. Né? Pelo WhatsApp, bom dia, queridos amigos. As pessoas estão procurando mais novidades do que se esclarecem. A opinião aí da Elaine da Vila Carrão. Para a gente finalizar essa questão do livro dos médiuns hoje, porque em alguns casos a mediunidade ela aparece em profundo desequilíbrio, Tânia. A pessoa chega lá na casa espírita totalmente desequilibrada. Bom, eu entendo assim, eu acho que se uma pessoa chega desequilibrada dentro de uma instituição espírita, não necessariamente é provocada apenas pela questão da mediunidade. Eu acho que é para começar daí, né? A gente precisa ter um diagnóstico, né? O ser humano integral, né? Exatamente. A pessoa pode chegar à casa espírita com desequilíbrios diferentes, não necessariamente é mediunidade. Mas aí eu lembro do que o Edson comentou no início do programa, né? Bom, a pessoa vai à casa espírita. A primeira coisa que a gente deve fazer é acolher aquela pessoa. Isso. É meu ponto de vista. Entender o que está acontecendo com ela, né? E em cima disso, orientá-la naquilo que for possível, né? E aí, se for de escolha dessa pessoa, dar depois continuidade aos estudos da doutrina espírita. É uma opção dela. Não cabe à instituição espírita, no meu ponto de vista, né? Induzi-la a algo que ela não está pronta ainda. Eu penso desta forma. Não, mas é perfeito, é isso mesmo. Não é? Porque eu não sei vocês, mas eu já atendi pessoas em outras instituições espíritas a qual eu trabalho, que chegaram, foram atendidas, depois saíram, retornaram, depois de muitos anos, né? E se achavam prontas para dar continuidade. E qual foi o problema? Que a pessoa aprendeu. Porque eu acho assim, Cláudio, quando você conhece a doutrina espírita, os mecanismos da mediunidade, como ela acontece, você começa um processo de disciplina. Não sei se é fácil, é difícil, mas é a questão de disciplina mesmo. Você começa a ser um ser que começa a se disciplinar, pensamentos, ações, atitudes. Isso já é um processo de melhora do indivíduo. Ele não precisa necessariamente tornar-se um médium ostensivo. E ainda eu diria que no momento que nós vivemos, no século XXI, nós não teremos mais tantos fenômenos mediúnicos, né, como tivemos lá no início do século XIX, né? Eu vejo, no meu ponto de vista, que o Chico, né, nosso querido Chico, foi aquele que, me permite, é uma opinião até muito pessoal, Cláudio, mas eu acho que ele encerrou, né, assim, um processo aqui desses fenômenos, né? Porque eu acho que eles eram importantes naquele momento para se mostrar o que era a mediunidade. Hoje eu não preciso mais ter esse tipo de coisa. Eu vejo que a mediunidade, ela evolui a tal ponto em que no futuro ela será de uma forma tão sutil, que talvez a gente só venha a usar mesmo, como o Edson disse, a questão da intuição, né? Que é uma coisa simples. Você acha então que o Chico marca aí um fim de era dos fenômenos? De era, para mim sim, com certeza.
É só uma questão de você equacionar e raciocinar, pensar, ter discernimento, né? Hoje você não encontra, por exemplo, Edson, não sei você e a Elaine, nós formamos médiums de efeitos físicos com muita facilidade nesses últimos 10 anos? Não existe. Eu mesmo nunca Eu, há 32 anos, consegui formar um médium, ou seja, um que tinha esse tipo de característica. Então, se você começar a pensar, a refletir sobre isso, percebe-se que cada vez mais os médiums vão se formando, a mediunidade ela chega para a gente de uma forma diferente. Né? De uma maneira em que você está usando muito mais a sua consciência, o seu eu, né? É você mesmo. Logo, logo, eu diria que essas comunicações, elas se tornam muito conscientes. Por exemplo, hoje nós não temos quase médiums inconscientes, Cláudio. É muito raro você ter uma... Mecânico, né? Não que não exista, que fique bem claro, mas é difícil. Sim. É bem raro. Né? É bem raro. Hoje você forma médiums conscientes. Por quê? Consciente. Isso. É você dono da sua mente, da sua vontade. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa ver essa questão. Aliás, só fazendo até para complementar o que você está dizendo, favor, o próprio Kardec sofreu esse processo. Porque você vai ver que ele começou com os efeitos físicos, as psicografias que ele recebia através de aparelhos, e depois é que foi para a psicografia direto na mão. Sim. Então, veja, ele precisou passar por alguns processos para ele entender o contexto. Que não precisava lá da... Até ele entender que não precisava mais do aparelho, lá, tá certo? Então, até isso teve uma evolução. Uma evolução. Até a psicografia, né? Agora, para você, qual que é o maior médium de todos os tempos? Jesus. Para mim, ele é o guia e modelo. Né? No meu ponto de vista, ele é guia e modelo para todos nós. Todos os tempos, você está falando? Ou das casas espíritas? De todos os tempos. Para mim, de todos os tempos, começa com ele, não importa. Do espiritismo. Do espiritismo? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu conheço muitos, mas eu tenho grande admiração pelo Chico Xavier. E você, Elaine? Eu também, todos os tempos. De todos os tempos eu não conheço. É difícil. Você não lembra? Mas que eu, dentro do meu pequeno mundo de conhecimento, para mim, Jesus, né? Na história bíblica a gente sabe de Moisés, né? O grande potencial mediúnico que foi Moisés. E tantos outros, né? Que a Bíblia relata, né? Mas dentro do nosso mundo espírita, nós temos o Chico Xavier como referência. Apesar de alguns exageros que a gente vem conversando aqui em alguns programas, de alguns seguidores, né, que a gente nunca pode esquecer que Chico Xavier é um ser humano encarnado como todos nós, né, também passíveis de falhas e erros. Mas o que destaca na personalidade do Chico Xavier para mim é a força que ele empregou na sua existência para seguir o modelo de Jesus. O que tornou o Chico Xavier realmente uma pessoa admirável, porque é muito difícil, né, você estando nesse mundo, encarnado aqui nesse planeta, com todas essas influências que nós temos, você conseguir se aproximar do modelo Jesus. E você, Edson, rapidinho? Não, para mim Jesus é o de todos os tempos. E o médium espírita, para mim, é aquele que não aparece. Bom, hein? Boa, também aqueles que estão nas casas espíritas trabalhando, o incógnito, né? Fazendo o seu trabalho, sabe? Ajudando as entidades e tal. Então, isso mesmo. Esse aí para mim é o principal. Não tem nome. Verdade. Esses dias eu vi uma média aí nesses programas de TV da tarde. É brincadeira que se faz com mediunidade. Não é espírita, né? Mas é brincadeira. Mas se autoproclama média. Você sabe que dentro desse contexto, na hora que você estava falando do João de Deus, eu lembrei do Gasparetto, né? Porque em determinado momento da carreira dele, ele deixou de ser espírita. Sim. Né? Justamente por isso, porque ele não vivia o que a doutrina espírita nos ensina. Então, ele veio e se declarou, que eu achei bastante digno. Ele falou, não sou mais espírita. E aí seguiu a crença dele e se conduziu a sua mediunidade, o seu trabalho da forma que ele achava correta.